Edervil Reis começou a trabalhar no setor de transportes muito cedo. Isso porque ele via o pai carregar o caminhão e pegar a estrada. Depois de décadas trabalhando nos negócios dos outros, ele resolveu começar a sua própria empresa. Seu Vico, como é mais conhecido, fundou a Rodovico em 2002. A empresa, a transportadora, sediada em Cascavel, no Paraná, ganhou novas ambições com a chegada de 2 dos filhos do seu Vico aos negócios, a Michele e o Diego. Hoje, a Rodovico é uma transportadora que tem 40 caminhões na frota própria e faz mais de 2.000 cargas de terceiros, né? Carrega mais de 2.000 cargas, que dão um total de 4 bilhões de reais em mercadoria. Para contar essa história, eu estou aqui com o Diego, o filho do seu Vico, que vai contar toda a trajetória do pai, o momento atual da Rodovico e falar sobre os planos futuros da empresa. Diego, seja muito bem-vindo ao Rota do Sucesso. Obrigada pela sua participação aqui. Oi, Letícia. Obrigado a vocês aí da FretBras e toda a equipe pelo convite. Para nós é uma honra falar um pouco aí da nossa história. Muito bom, vai ser um prazer aqui saber mais sobre essa história. Mas antes, um recado para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Lembrando a vocês de nos seguir e nos acompanhar nas redes. Se você está escutando a gente pelo Spotify, já segue a gente aí, deixa um comentário, deixa a sua avaliação sobre o podcast, deixa um comentário de quem mais você quer ouvir aqui no Rota do Sucesso. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal da FretBras e também ativa o sininho das notificações e deixa o seu comentário e a sua curtida aqui pra gente. Bom, sem mais delongas, vamos começar então com a história da Rodovico, que na verdade começa antes, né, com o seu Edervil, mais conhecido como seu Vico, né? Seu Vico aí, que é mais fácil do que Edervil Reis, começou a sua trajetória bem cedo, como eu mencionei aqui. Como é que seu pai começa no setor de transporte, Diego? Então, a história começa com o meu avô, que era motorista de caminhão, né, no interior ali de Santa Catarina, em Curitibanos, né? Então, ali por 1975, meu avô ele vem embora para o Paraná, para a cidade de Corbélia, uma cidade próxima a Cascavel. E com o seu caminhão, ele puxava madeira até então, ele acaba falando pro meu pai que ele tinha que começar a trabalhar. Então ele leva meu pai até Cascavel, onde no posto, se chamava Posto Cataratas, né? Bem no trevo Cataratas, né? Um trevo que até hoje ele chama bastante atenção porque ele dá vazão para todas as regiões. E ali ele apresentou meu pai para alguns amigos de transportadora. Então foi ali que o meu pai começou, né? Então, e muito cedo ainda, né? 11, 12 anos? 11 anos já. 11 anos, né? Então ali ele já começou a conhecer, né, a parte de dentro de uma transportadora, né? O meu pai nunca foi caminhoneiro, né? Sempre foi meu avô, meu tio. Então meu pai sempre foi da linha do embarcador, né? O captador de caminhão mesmo, sabe? Uhum. Então ali ele começou a história dele, passou por muitas empresas, como, né, na época ainda ele comenta, né, tinha uma das maiores concorrentes era a Fátima Transportes, né, ele trabalhou na Sulimpar. Então ali ele, como ele diz, né, ele foi embarcar praticamente no Brasil inteiro de Fusca. Então era uma época, acredito que parecia fácil, mas, né, hoje em dia que é fácil, naquela época era muito difícil, né? Sim, não, imagina as condições, né? Zero tecnologia, tudo muito no boca a boca, contatos ali mesmo, né? No setor. E caminhões ainda pequenos, né? Ele comenta que ele tinha uns cartazes que ele colava nas lonas dos caminhões para identificar os fretes, né? Então ele fazia muito a parte de Foz do Iguaçu, né? Alguma coisa até do Paraguai ele chegou a embarcar. Comenta que no interior de São Paulo ele embarcou também, Ponta Grossa. Então ele teve várias regiões que ele se deslocava, né? Era muito tradicional a parte do embarcador ir até a originação das cargas, né? Uhum. Sempre de fusquinha pra lá e pra cá. Fusca ou Brasília, né? Eu tenho uma breve lembrança na minha mente, que eu era ainda muito novo, acredito que 2, 3 anos, né? Eu lembro que gostava de ficar dentro do Fusquinha e ficava buzinando. Eu comentava, viu que eu buzinei a Fusquinha do meu pai, né? E lá na porta tinha um emblemão da empresa, né? Carro da empresa aí mesmo. Isso. E você mencionou, durante a nossa outra conversa aqui, antes de começar o podcast, que ele foi contemporâneo de outros convidados que já tiveram aqui no podcast, né? O pessoal ali, os irmãos Mozins, que é isso? Isso, Cascavel ali, esse posto Cataratas, ele foi um celeiro de hoje em dia dos grandes empresários, né? Dali saiu muito nome que hoje
que está no segmento ainda de transporte, uns fracionados, outros foi para a área do agronegócio. Ele foi um dos precursores, né? Ele sempre cita que o grande exemplo era quem acordava mais cedo, que dava mais resultado, né? Então, vejo que foi algo que deu certo lá atrás, né? Que muitos deles ainda viraram empresário. Então, ele é desse celeiro, né? Do Sim. Trevo Cataratas. Gente muito trabalhadora ali, realmente, que assim foi conquistando o seu espaço, né? Você acha que esse era o diferencial ali da região? Acho que até hoje em dia, Hoje, quanto mais você acorda cedo e trabalhar e executar suas atividades, mais resultado você vai ter, né? Então, mas sim, né? Era um povo, né? Que muito trabalhador, né? Então, não foi nenhum, nem dois, nem três, né? Eu lembro que na última transportadora, antes do meu pai abrir, que ele passou, ele tinha uma equipe, né? Ali tinha muitos nomes, como Gesiel, Augusto, né? O Jair. Entre eles ali, se a gente colocar 5, eu acredito que 4 saiu empresário, né? E meu pai era gerente, eles eram embarcadores, né? Então era povo que realmente, além de pegar gosto, aprendeu do negócio e sobressaiu, né? Uns estão, né, gigantes, outros menores, outros meio termo, mas todos lidando ainda com o segmento, né? Legal. E dos que a gente citou aqui, a gente falou, tem o Gilberto Smozinski, que foi um dos que construiu, que a gente já contou a história aqui no Rota do Sucesso, né? Isso. O Gilberto, né? Até o Paulo, que é o irmão dele, parece que eles trabalharam junto na Sulimpar, que era uma outra empresa. Então tudo do mesmo celeiro, né? Tudo do mesmo celeiro. Então fica aqui o convite para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, depois procurar o episódio do Mauro Smozinski, tem o episódio também do Gilberto Smozinski, então 2 episódios aí também para ajudar a entender essa safra aí de Cascavel, daquele momento que desbravou aí o setor, né? E segue dando safra boa lá, viu? Tamo aqui agora, né? É isso, continua de geração lá. em geração. Que isso foi interessante, né? Enquanto os outros, alguns saíram e foram migrando até para o Mato Grosso e etc., foram desbravar, seu pai acabou se desenvolvendo ali no Paraná mesmo, né? Acabou conseguindo construir ali. Sim, até o meu pai, ele recebeu o convite de ir para fora para desbravar, né, o Brasil até então. Mas no percurso, segundo ele conheceu minha mãe, então acabou ficando por Foz do Iguaçu, né? E depois ele montou, né, a sua estrutura em Cascavel, né? Então teve uma empresa que ele trabalhou por muitos anos, aproximadamente 20 anos, que foi a Transpilate, que foi aonde ele, depois que ele saiu, que ele abriu a dele, né? Tá. Dentro dessa empresa ele ainda tinha seus 2, 3 caminhões, né? Então ele trabalhava como gerente lá. Isso. E teve algum momento, algum estado específico que fez ele sair lá em 2002 e abrir a Rodovico? Eu acredito que no meados de 2000 ali ele acabou saindo dessa empresa que ele trabalhava por questões, acho que administrativa entre ele e o proprietário da empresa. Essa empresa me chama muita atenção ainda, né? Que ela, além de ela fazer toda a maior parte do Mercosul, eu lembro que esse período ela já estava no Maranhão embarcando soja. E aí você pensa, aquele período ainda era a época de uma máquina de escrever e talvez um Fiat Uno, né? Sem ar-condicionado. Então isso me chama muita atenção, o tanto que esse pessoal foi não só ambicioso, mas desafiador para ir para o mercado, né? Uhum. Hoje eles já não estão mais no mercado com tanta proporção assim, né? Ainda estão no segmento de transporte, mas voltando à pergunta, né? A parte que ele resolveu abrir a dele, né? Então, eu acho que a empresa cresceu muito, que é onde ele já não estava mais, talvez não cabia mais dentro da administração ou da gestão. Acho que as ideias também não estavam mais de acordo, né? E aí por ali ele foi, né? Passou por uma empresa, não se consolidou. Passou por outra, não consolidou. Aí falou, cara, vou abrir a minha, porque eu não estou mais me identificando em outras empresas, né? E através de alguns clientes, né, da região, como Moinho Itaipu, Cooperativa Aurora. Então, isso fez, né, que ele tomasse frente e encarasse o desafio, né? E ele mesmo comenta que ele tinha medo, né? E tem ainda até hoje, né? Eu acho que o medo faz parte do negócio, né? Mas ele se desafiou e vai completar 22 anos essa marca, né? Sim. Não, e eu tenho curiosidade, porque a gente estava conversando um pouco antes aqui, que eu também tenho pai empreendedor, que depois de décadas foi abrir um negócio, o próprio negócio, e a minha família teve muito medo. Você lembra desse momento em que seu pai resolveu começar a Rodovico?
Você estava lá no começo? Claro, me recordo muito bem, porque o administrativo era na sala de casa, né? Então, meu pai, ele tinha uma sala no posto, onde ele tocava a operação, e o administrativo ficava toda na sala, né? Minha mãe dava um apoio, meu irmão mais velho, o Alexandre, também iniciou ali, né? Tinha uma colaboradora que tinha uma certa experiência ensinando eles também. Então, foi ali que começou. Depois dali, teve que alugar um lugar maior para montar o depósito, né? Uhum. Então, as coisas foram acontecendo dentro de casa, basicamente. Eu ainda era muito novo nesse período, então eu não participava, né? Mas eu participava indiretamente, né? Assistindo a movimentação. Tem a memória ali, realmente, do que acontecia. Né? Em alguns períodos, né? Eu tive uma fase de atleta na minha vida, então eu queria ir para algumas competições, né? E aí eu falava, pai, tem uma competição em Porto Alegre, né? Ou Curitiba. Ele falava assim, tem um caminhão indo pra lá, se você quiser, você vai de caminhão. Então, ele já me jogava na cabine do caminhão, né, eu e mais algum colega, e ia até o destino de caminhão, né. Então, são experiências que marcam, né, e fazem parte da nossa história. E isso deve ser interessante até para você ter contato, né, sabe como é a vida do caminhoneiro ali, né, na ponta. Não, com certeza, isso faz totalmente a diferença, né, porque você saber o que eles passam no dia a dia, né. Tá certo que faz tempo que eu não viajo do caminhão, né? Até falo que perdeu um pouco a graça agora, porque não pode mais nem dar carona, né? Então, mas sim, você participar do dia a dia dele, né? Saber como é tratado, aonde que se toma um banho, né? Como que se alimenta, né? Então, tem uma rotina do caminhoneiro ali que só quem passa por esse momento sabe, né? Sim. E a Rodovico foi se desenvolvendo lá no começo graças a esses contatos do seu pai, a essas oportunidades que deram frete, que trouxeram aí... Sim. A figura Vico, né? Então... eu falo que ele já se tornou até uma lenda às vezes, porque se você vai a alguma região de pátio de posto que esteja na BR-163 até o sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Mato Grosso, os motoristas mais antigos, e você fala do nome dele, eles vão contar alguma proeza dele junto, ou algum embarque, ou alguma coisa que aconteceu. Então ele sempre foi um cara que ajudou muito também os caminhoneiros, né? Até um período atrás eu estava conversando com o senhor Adelar da Valelog. Eles trabalhavam muito para nós até eles fundar a cooperativa deles, e ele falava, você tem que ser igual ao seu pai, né? Não ter força de vontade de ajudar, porque os caminhoneiros na estrada precisam de ajuda, né? Nem que seja para um depósito no banco, e pegar o carro da transportadora e ir numa farmácia, né? Porque geralmente eles estão só na BR, então essa ajuda ao próximo, né? Honrar teu pai não media forças, então, pra até ajudar, hoje tá? não. Até hoje ele não mede esforço, né? Que legal, interessante. Isso que fez a diferença ali mesmo. Essa pegada, vamos dizer, uma pegada bruta, assim, né? Que ajudar o próximo, claro, mas essa pegada, tipo, caminhão não fica sem carga, caminhão não fica parado, caminhão carregou, tem que estar na ponta do destino para descarga, caminhão não foi feito para ficar na frente de casa, nem para, né? Caminhão foi feito para trabalhar. Então tem umas metodologia de vida e trabalho que ele segue, né? E durante os primeiros anos, aí a primeira década da Rodovico, foi crescendo, seu pai tinha ambições, construiu um plano sobre o crescimento da empresa, ou como é que os negócios, foi muito graças às oportunidades ali que surgiam de cara? Assim, sempre foi bem desafiador, né? Nunca foi tão fácil, por mais conhecimento, know-how, network que ele tinha e tem até hoje, né? Não é tão simples, às vezes, você conseguir cadastro numa trade, né? Já tem o pessoal que trabalha, o fluxo de cadastro fechado. Então, eu me recordo que a gente teve muita dificuldade para cadastrar em algumas empresas maiores, né? Após a minha chegada, que a gente começou a fazer um trabalho de conseguir inserir a transportadora mesmo dentro de uma trade como Cargill, como cooperativa Coamo, né? Então, foi todo um trabalho feito lá atrás, né? Sim. Até com a minha chegada, eu fiz um TCC da minha pós-graduação, da viabilidade de frota própria e frota terceirizada, dedicada a Coamo, né? Eu apresentei ao gestor na época, né? Foi onde a gente conseguiu efetivar a parte de cadastro, conseguiu a parte de contrato de frota dedicada, né? Então, além dele ter uma história por trás, também teve um trabalho, né, feito no dia a dia, né? Sim. É outra coisa que me chama muita atenção, quando a gente foi até a Cargill, né, uma das maiores tradings,
E lá a gente chegou e tinha um dos diretores que tirou uma foto dele da gaveta, tipo de, sei lá, 15 anos atrás. Falou, olha aqui a vez que a gente foi campeão, né, em truco numa festa. Então, a história dele sempre foi bem reconhecida. Do seu pai do mesmo. meu pai, né? A foto do seu pai. Então, é isso que dá orgulho, né? E motiva a gente a seguir, né, esse legado. Porque ele teve uma história que ele escreveu nesse mercado, né? Muito bem, e você cresceu vendo tudo isso e começa na empresa aos 19 anos? Não, isso? eu comecei com 16, né? Eu comecei 16, muito cedo como office boy, depois eu fui conferente de fretes, né? Naquela época o pessoal tinha máquina de escrever e a gente estava querendo digitalizar isso, né? Então tinha um software que tudo que eles batiam na máquina de escrever, eu fazia no sistema, né? Então eu ficava no back office, né? Aí a parte o CTRC, ele tinha 8 vias, né? Então tinha todas as vias, via de seguro, via contabilidade, a pagar, a receber. Então eu fazia esse certo controle lá, né? Por volta dos meus 18 anos que eu entro na operação, né? A empresa já tinha lá por volta dos seus 18 caminhões. Foi quando eu comecei a dar um suporte nessa linha de frota, né? Fazer a logística dos caminhões, né? E quando que você pegou gosto pela coisa, falou, vou trabalhar aqui? Não era um desejo desde a infância? Não, a juventude me fazia achar que eu ia ser atleta. Eu fui atleta, né? Mas não, achei que ia ser um período mais extenso na vida. Mas aos 19 anos, quando eu tive o primeiro filho, né? Então foi ali que eu virei a chave e falei, não, eu vou estudar. Comecei a fazer logística, né? E então falei, agora eu vou virar a chave e vou abraçar isso aqui pra mim também, né? Então ali eu me formei em logística, daí fui fazer pós-graduação em gestão empresarial. Aí entrei no mundo de sindicato, junto à Conjovem, aí comecei a participar de entidades, né? Comecei a pegar gosto desse mundo de negócios, né? E depois fiz FDC, gestão de negócios, pelo IBMEC, gestão de finanças, aí me aprofundei em gestão daí, né? Legal. E o que você percebeu conforme você foi estudando, de como a empresa estava e o que precisava mudar nela, né? Tinha uma ambição ali de crescer mais? Eu acho que essa ambição sempre veio de mim, né? Meu pai sempre foi conservador e pé no chão. Ele sempre gostou de trabalhar com poucos, com qualidade, né? E aí eu vim, né, querendo organizar essa gestão, né? Colocar um BI, colocar indicadores, né? Saber aonde que dava e não dava resultado. E sempre me chamou a atenção que era sempre em cima dos mesmos, sempre em cima dos mesmos clientes, né? Então eu falei, cara, a gente tinha que dar uma diversificada, que na falta de um, a gente tem o outro, né? Então foi onde eu busquei esses antigos parceiros dele, resgatei a história, né? E hoje, né, a gente continua performando dentro deles, né? Esses grandes mesmo aí, Cargill e etc. Isso, contatos. Isso. Foi abrindo a carteira. Fui abrindo a carteira, correto. E quais foram os desafios que você foi enfrentando nesse processo, né? Que eu imagino, você lembra seu primeiro desafio quando chegou na empresa ou conforme foi abrindo novos clientes aí? Olha, o desafio, primeiramente, foi organizar a nível de gestão, sabe? Colocar um DRE, um gestão à vista, um indicador, né? Trazer isso para nível de comunicação e gestão, né? Como que ia comunicar ao povo o que era produzido, né? Até então se trabalhava muito fechado, né? Então, a parte de contábil, né? Foi onde eu trouxe consultoria, consegui organizar as empresas, né? Então, trouxe um nível tributário um pouco mais arrojado, onde não se tinha, né? Então, com um pouco de conhecimento teórico que viu numa pós-graduação, junto ao conhecimento da prática de uma consultoria, a gente se consolidou. Depois disso, fui a mercado, né? Então, quando vai a mercado, o desafio não é só conquistar o cliente, mas quando você recebe o pedido do cliente, né? Aí começa o desafio, né? Porque você tem que ter pessoas para fazer, né? Você tem que ter caminhões para executar a operação. Então, não adianta só o nome, né? E a história. Tem que ter performance. Então, aí vem o desafio, né? E tem que ter uma boa performance, né? Para aquele cliente ficar, né? Sim. Construir um diferencial. O que vocês apostaram ali de ser o diferencial e conseguiram manter esses clientes aí? Então, a gente trouxe pessoas de base, né? A gente melhorou muito a parte de captação de caminhões, né? Trazendo a parte essa parte de tecnologia para dentro, né? Sair desse modelo muito offline. Né? Eu me recordo que ainda em 2011, eu fiz o cadastro na plataforma da Fretebras para conseguir captar mais caminhões, né? Então, porque o modelo era muito offline, né? Então você acabava captando caminhões de uma forma
ou ele te ligava no escritório, ou você ligava para ele de uma base de cadastro que você tinha, né? Uhum. Eu me recordo que meu pai tinha uma agenda de contatos, que aí ele fazia a gente passar pro nível de computador, o que ele fazia à mão, né? E era uma agenda muito grande, com muito contato do Brasil inteiro, né? Então você vê, hoje é tudo digital, né? Não existe mais esse modelo manual, né? Ou uma lista de transmissão no WhatsApp, existem outras formas, né? Mas era muito mecanismo manual mesmo, né? Uhum. Seu pai foi aceitando bem essas mudanças, né? Ou você teve que ir conquistando espaço aos poucos para convencer a adotar esses novos sistemas? Como é que é isso lá dentro? Não, o primeiro receptivo é sempre, cara, peraí, né? O que tá acontecendo, né? O que é isso, né? Aí você começa a mostrar resultado. Ó, tá vindo o caminhão dessa plataforma aqui. Não, mas como assim? Não, o cara sinalizou que tá lá, mas como que ele tá lá? Como que você sabe? Aí começa a explicar toda a tecnologia que tem inserida por trás de um GPS, né? Da plataforma. Então, e mostrando o resultado, né? Ali em meados de 2015, 2016, começou muito essa parte de GR forte, né? Que era você fazer o cadastro do motorista e entender quem que era aquele cara. Porque até então era tudo no modo offline, que você não fazia nada do cara, né? E não tinha roubos de carga, né? Então, com essa transição, perdemos uma carga, perdemos duas. Não, eu tenho que fazer esse processo aqui, pai. Tá entendendo? Não, entendi, legal. Pode fazer, entendeu? Uhum. Então, começar a mostrar na prática o que dava resultado, né? E aí ele foi deixando... Foi soltando a corda, né? Foi soltando, confiando, né? Foi confiando. E a gente falou do seu irmão, que começou lá no início, trabalhou com seu pai, o Alexandre, Sim. né? Teve a sua entrada e teve a sua irmã também, a Michele, nos negócios. Correto, o Alexandre, ele iniciou na sala de casa, né? Ele foi como administrativo por um bom tempo, foi para a operação por um bom tempo, né? Desde a operação de terceira e frota. E eu e a Michele começamos num período meio que junto. Ela começou primeiro, eu fui o último a entrar na empresa. Quando eu fazia a parte administrativa, ela fazia administrativa financeira, né? Aí eu fui para operação, ela ficou no administrativo financeiro. E aí a gente navegou dentro da operação, eu e meu irmão, e ela ficou no administrativo. Hoje ela é diretora administrativa. E o meu irmão, há 8 anos atrás, ele resolveu abrir um negócio próprio. E aí ele não estava conseguindo conciliar tempo, porque a transportadora exige muito tempo, né? Exige demais de energia. E nessa conciliação ele resolveu tocar o negócio dele e hoje está muito bem fora do negócio, né? E aí eu e a minha irmã, que eu faço a parte da linha de direção de negócios, comercial, e ela faz a parte de diretora administrativa. Nós temos também um diretor financeiro, né, junto, e o meu pai faz parte de direção operacional, né? No momento, nós estamos passando por uma transição ali de estruturar uma governança, né? Uma holding familiar, né? Colocar ele como um presidente de conselho e começar a evoluir um pouco mais do que já é, né? Eu acho que nunca para, a evolução nunca vai parar, né? Com certeza, mas é importante, né? Entender o papel de cada um ali na empresa, da família, para construir negócios duradouros ali mesmo, né? Igual eu sempre comento, né? O legado que ele deixa é uma responsabilidade muito grande. E para nós conseguir evoluir adiante, a gente tem que estar organizado internamente, né? E é de cima para baixo que vem a organização, né? Com certeza. Então a gente quer organizar de cima para baixo, né? Uma coisa que eu achei interessante, que a gente conversou também, é sobre a questão de gestão a nível da empresa, dos funcionários, né? Vocês também desenvolveram uma maneira de estimular eles até a estudar, como você, a exemplo, estudou e trouxe uma profissionalização maior para a empresa, né? Isso mesmo. Isso sempre teve no DNA da empresa, né? Até tem um colega que trabalhou muito tempo, trabalhou por 10 anos na operação, o Pedro, que pelo período a gente pagou até a faculdade dele, ele se formou em Direito, e nesse período eu me formei em Logística, e ele saiu da operação de transporte. E hoje ele é um dos advogados especialista no segmento de transporte, né? E isso para nós é um prazer, não só ele, como todos os outros. Foram mais de 25 pessoas que nós formamos, ou em graduação, ou pós-graduação, né? E aí a gente montou os programas, né? Que é o PIR, né? Programa de Incentivo aos Estudos Rodovícola, onde a operação tem até 50% de reembolso e o gerente 75%. Então, sempre buscando, né, o seu TCC, seu estudo de caso, voltado à empresa, né? Então, nós tivemos o nosso setor, o CCO, que é o Centro de Controle e Operação, voltado para isso, né?
Eu tive um exemplo dentro de casa que eu voltei um estudo para viabilidade de frota dentro de uma cooperativa. Então, sempre teve dentro de casa isso, né? Mas quando a gente estava lá, eu em logística, o Pedro estudando direito, nós até então nem sabia o que estava fazendo direito. Você tem que estudar e tem que estudar, porque o pai sempre falou, vocês têm que estudar, né? Independente do que seja, né? E depois de um tempo, com essa maturidade que a gente veio trazendo de gestão contábil, gestão financeira, gestão de operação, a gente trouxe uma gestão organizacional, que é um RH com um planejamento estratégico para pessoas. Aí se formou o programa que já existia, então deu o nome que é esse UPIR, né? Entendi. E aí ficou algo mais estruturado, embasado ali, voltado para trazer novas estratégias até para a empresa, né? E revelar talentos, né? Muitos deles nem estão mais conosco, né? Mas eu vejo que, pelo menos, é um investimento em pessoas, né? Que se não fica para nós, fica para a sociedade, né? Então a gente está impactando a vida de alguém, né? Com certeza, isso sempre retorna de alguma maneira, né? Seja tendo um bom advogado ali no setor, um amigo que em algum momento pode ajudar. Ou se consolidando em 22 anos, né? O universo conspira a favor daí, né? Com certeza, com certeza. Qual que é o tamanho da Rodovico hoje, né? Eu falei aqui alguns dados em termos de caminhões próprios e etc. Como é que vocês estão em tamanho total? Olha, a Rodovico hoje nós estamos aí com 70 colaboradores entre motoristas, né, de frota, entre os agenciadores de cargas e o administrativo. A gente movimenta aí nossas 2.000 cargas em média mês. Temos aí um movimento aproximadamente de 1 milhão de toneladas no ano. É um mercado muito grande, só que é um mercado muito desafiador. Tem espaço para crescer. Só como eu falei, a gente ainda é muito conservador, preferimos trabalhar para poucos e trabalhar bem, né? Então, com o tempo, a gente evoluindo essa gestão, né, de cima para baixo, o crescimento ele vem com o tempo daí, né? Sim, eu ia perguntar o que vocês estão focando hoje em termos de crescimento. Estão entrando em novas áreas, transporte de diferentes materiais, como é que funciona? O que vocês estão vendo? Isso, além do parte grãos que a gente tem, né? A gente está entrando na parte de líquidos alimentícios. Então, hoje, transportando, tenho 10 veículos próprios que a gente transporta aí, gordura, óleo, visando os nossos próprios clientes, né? Não novos clientes, sempre direcionado aos nossos próprios clientes, né? De atender às necessidades daqueles que estão com vocês. Correto. Isso, imagina, né? Exige novos certificados, tem toda uma estrutura diferente. Isso, né? Esse ano aí nós estamos buscando, né? Estamos buscando a ISO, né? A ISO 9001, estamos buscando a GMP e estamos buscando a SASMAC. Então nós estamos com 3 certificações em andamento, que é a missão do setor de qualidade hoje dentro da empresa, né? Então, consolidando isso, consolidando a parte de governança, a gente vê que a gente dá uma nova era para a empresa, né? Aí sim começar a adentrar um pouco mais em alguns mercados, né? Em alguns outros mercados. Porque hoje vocês têm filiais também? Como é que funciona a parte de escritórios? Hoje nós temos escritório próprios, nós temos 3, né, no Paraná. Um situado em Cascavel e Pato Branco e em Santa Teresa. E iniciando operações que são os terceirizados, né? Então, hoje Mato Grosso do Sul a gente consolida em 5 escritórios e também 3 no Rio Grande do Sul. Bacana. Né? E como é que você vê no mercado de transportes como um todo hoje, né? O que você diria que é o principal, o maior ou um dos maiores, porque são muitos, né? Em termos de desafios que tem hoje para se resolver no mercado? Essa pergunta aí a gente pode passar horas falando sobre o desafio, né? Eu acho que todo mundo que está no segmento sabe o quanto é desafiador, né? A parte tributária, seja ela pessoas, custo, formação de preço, mas tudo acontece através da operação. Acho que nós temos muito isso dentro da empresa, que é facilitar a operação e dar vazão na operação, sem burocratizar, né? E a gente está num mercado tão tendencioso a tecnologias, a performance, só que hoje um desafio que a nossa operação de terceiros tem é a parte de plataformas, né? Onde eu tenho que pegar um caminhoneiro, seja ele próprio ou terceiro, né? Eu tenho praticamente 4 documentos, que é o documento do caminhão, a CNH dele, eu tenho que cadastrar no meu TMS, cadastrar no portal do cliente remetente, cadastrar no portal do cliente destino. Então são
são praticamente 12 vezes o mesmo cadastro, né? Então, o desafio, o tempo que isso toma, sabe? Então, a tecnologia, essas plataformas têm que começar a se conversar, né? Pra gente poder dar vazão mais na plataforma. Isso acaba estressando o colaborador, né? Aí começa a dar síndrome de burnout, começa, né, pessoas afastadas, né? Aquele processo que eu tinha uma pessoa, já tem que ter 3, então aumenta o custo, aí vem o desafio do custo, né? E eu vejo que o que faz o negócio acontecer é a operação, então a gente tem que dar foco na operação, né? O resto a gente vai equilibrando, vai fazendo malabarismo, né? É isso, é interessante como a gente fala tanto de tecnologia hoje em dia, de tecnologia para cá, para lá, mas o importante é que essas tecnologias elas estejam integradas no mercado, né? No setor como um todo, e isso você acha que falta ainda? Falta uma conversa melhor? Falta sim, né? Porque às vezes é um pouco até desumano a parte que você tem que fazer 4 vezes o mesmo cadastro, né? Sim. Não era mais simples se tivesse uma exportação de dados, então, e colocar para dentro do outro sistema, né? E esse mesmo caminhão, né? Pode ser um próprio ou terceiro, reforçando, né? Ele vai carregar para a transportadora A, para a transportadora B, para a transportadora C, no cliente A e no cliente B. Então, assim, né? Então, claro, tem toda a regra de LGPD, né? Toda a regra de segurança de dados. Isso pode ser que isso não ocorra, né? Mas se tem uma integração, né? Então, eu vejo que tem empresas que estão nesse desafio também, né? Mas ainda longe de acontecer alguma coisa. E isso é isso, né? Dificulta escalar a empresa, né? Ganhar novos clientes, né? Trazer novas cargas, porque vai ter sempre esse desafio. É que senão você tem que começar a setoriar. Hoje, você pega um operador de frete que tá lá no posto ou tá na mesa, né? Esse cara, além dele ser um operador, ele capta o caminhoneiro, ele tem que fazer o cadastro do caminhoneiro em todas as plataformas, ele tem que fazer o CTE, ele tem que quitar o frete. Então, ele faz todas as áreas da empresa em uma só pessoa, né? Então, é muito desafiador. E esse cara, ele gera um nível de estresse muito alto nele. Então, o que acontece? Quando ele acha que ele está sobrecarregado, ele pede mais salário, aumenta mais o custo. E, às vezes, não é o salário. Às vezes, é o processo que precisa ser facilitado. Né? O processo que tem que ter vazão. Agora, nós estamos num novo desafio na empresa, né? A gente vai começar agora nesse segundo semestre, que é basicamente um call center, né, que vai ser uma área de relacionamento com o motorista, aonde a gente só vai fazer o cadastro e a ordem de carregamento. Depois que a gente efetuar o pedido, vai para um segundo setor para emitir o CTE e fazer o agendamento e fazer o relacionamento com o motorista. Porque além desse meu operador estar estressado, o motorista também está estressado. Porque o motorista fala, por que você demora tanto para me mandar a ordem de carregamento? Mas eu tô aqui, já tô agendado, cadê meu agendamento? Então, existem situações que tem empresas que pedem para você agendar na plataforma do cliente destinatário antes mesmo dele carregar, de tanta burocracia que existe. Então, às vezes parece que a transportadora é ineficiente por isso, mas é o processo que não facilita a nossa rotina no trabalho. Com certeza, o mercado precisa se conversar mais, né? Melhor ali. Eu acho que tem que parar com eu faço assim e eu resolvi o meu problema, independente de você. Eu acho que falta aí não só cooperativas, tradings, empresas de tecnologia, fazer uma mesa redonda e pensar não só no caminhoneiro, mas na vida da transportadora, né? Porque nós somos muito cobrados em performance e serviço, né? E a gente não é remunerado por isso. Então, quando a gente leva isso pro cliente, é basicamente, cara, esse problema é teu. Me entrega a carga aqui no horário que eu pedi, né? Tá aí uma boa oportunidade de negócios, né? Alguém que surja para resolver esse problema todo aí. Se surgir, a gente pode usar nós de laboratório aí, que a gente quer facilitar a vida do transportador, né? Tá certo, já fica o primeiro cliente aí. Bom, Diego, toda a história que a gente conversou aqui, né? São 22 anos de Rodovico, mais a experiência do seu pai, né? Do seu Vico fora. Como é para você trabalhar com seu pai? Tem lições, ensinamentos que você aprendeu com ele e que leva para a sua rotina, para os negócios, para a maneira de gerir ou conversar com o setor? É o meu primeiro emprego, né? Então eu tô ali há 20 anos praticamente já, né? Então, trabalhar com o pai e ele ser, né, o seu, vamos dizer, supervisor, gerente, né, seu chefe,
Então, às vezes, tem que dar o equilíbrio de saber quem que é o pai e quem que é o chefe, né? Em casa, eu prefiro que ele seja o pai, né? Eu prefiro que ele vá lá em casa, tome um chimarrão e tente não falar de negócio, mas ele só fala de negócio, né? Mas leva, sim, um ensinamento, né? Desse legado que ele deixa, né? Da credibilidade que ele sempre deixou no mercado de, cara, pegou, faça. Independente quanto vai custar, mas a tua palavra vale mais que tudo. Então, sempre carrego isso comigo, né? De execução, realmente, né? Claro, tem algumas divergências em ideias, né? Ou formas, mas existe um respeito, né? Das partes que ele sabe até onde eu posso ir, até onde ele pode ir, né? Então, o que eu sei até hoje, devo muito a ele em nível operacional, né? Porque ele sempre viveu isso, né? E é impressionante que quando ele fala alguma coisa assim, tipo... esse funcionário não vai dar certo. E eu contrato o funcionário porque eu tô numa necessidade. E não dá certo. Eu falo, viu, a palavra tem poder, ou o senhor tem muito. Ele falou, Diego, não tem. Bater o olho, você sabe quem que é a pessoa que é pro transporte ou não. Infelizmente, tem pessoas que não nasceram para isso. Isso, a pessoa tem que ser muito dinâmica, rápida, proativa, né? Não adianta você querer contratar um vendedor de determinadas áreas em outros mercados achando que ele vai vir aqui vender frete, porque o frete ele acontece muito rápido, né? Eu tive situações que eu trouxe até um operador, né, de um mercado fracionado para vir me ajudar a estruturar a empresa em algum momento. Ele falou, cara, como que vocês formam preço aqui? Eu falei, cara, forma preço é feeling, né? Você sente a demanda que o mercado está tendo de caminhão com a demanda de frete que está tendo e você faz um calibre e você vai formar um preço. Eu falei, cara, isso é coisa de louco, você não tem uma planilha disso? Eu falei, não, acessa o Frete Brasa e vê quantos caminhões que tem na região aí que você vai ter o termômetro, né? Então, mas graças a ele foi um momento de muita gestão que a gente trouxe daí tudo que a gente via em algumas empresas que fazia o fracionado, indicadores, o CCO, controle de operação, célula por cliente, que é o que a gente tem trabalhado até hoje, né? Que auxiliou aí, né? Auxiliou muito bem. Mas seu pai continua no feeling ali, no dia a dia, é isso? Sim, na parte operacional ali, formação de preço, né? Então a gente tá toda hora conversando, né? Então ele gosta de estar muito em contato com o caminhoneiro, né? Para entender a necessidade do caminhoneiro e acelerar o processo, né? E aí vem toda a dificuldade, que às vezes ele fala, pai, mas tem que cadastrar numa plataforma. Mas que plataforma? O caminhão tá lá no embarque, tá esperando... sim, tem que esperar. Então, esse modelo atual, às vezes, faça que perca performance e ele tem um pouco de dificuldade de entender isso, né? Sim. E a gente tem que ir se adaptando, né? E ao mesmo tempo, seu Vico, grande, muito admirado ali, conquistou realmente um espaço que é difícil qualquer tecnologia preencher, né? Não, material humano, a tecnologia ainda não tem robô que faça isso, né? É isso. O calor humano hoje conta muito ainda na negociação com o motorista, né? O motorista, ele gosta de saber com quem que ele tá acertando, né? Uhum. Por incrível que pareça, às vezes chegou uma época na empresa que o maior índice de pagamento de frete era por cheque. Hoje ninguém mais usa, né? E é cheque, porque ele quer sentir na mão, ele quer ter algo palpável, né? Ele quer olhar no olho de alguém que ele tá... né? Então, até... vamos criar um boot para anunciar frete. Você acha que o motorista clique 1 para ver o frete, clique 2 para cadastrar teu caminhão, agora manda tuas fotos, né? Então vira até meme em algumas situações, né? Sim, e ter o seu Vico ali faz a diferença realmente no negócio. Faz muita diferença, né? Continua firme e forte aí atuando muito bem ainda, né? Vejo que a linha de motorista da frota própria, ele conduz todos, né? Ele não contrata motorista sem ele dar o crivo dele, né? Uhum. Então, isso conta muito pontos para nós, né? E saber que o colaborador que está entrando, ele não está entrando uma empresa que não tem legado, é uma empresa que tem história, né? Até um tempo atrás eu tive em Dourados num cliente e ele reforçou muito isso para mim e para um gerente da operação que estava. Pra gente conseguir não só respeitar, mas seguir o legado de uma boa execução. Porque hoje tá cheio de transportadoras, né? Você for no Poço Sabiá hoje em Cascavel, onde tem a maior parte de transportadora, eu tenho mais de 30 concorrentes. O que você faz para ser o diferencial entre os 30? Se não ter um Vico na operação, né? Se você não ter uma história por trás, porque vender sonho todo mundo vende, né?
mas executar isso, né? Então a gente tem esse legado de execução dele, né? Tá certo. Diego, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conhecer mais da sua história e da família toda aí. Letícia, para mim é um prazer estar aqui, né? Obrigado a toda a equipe da Fretebras novamente, aí agradecer. E espero ter deixado aí alguma mensagem que possa atrair jovens, né? Não só sucessores, mas aqueles que queiram aderir ao mercado. Saber que esse mundo de negócios é cheio de desafios, mas se não for o desafio, o que nos move, né? Então a gente gosta muito disso. É isso, e foi algo que te moveu, né? Até como alguém que era do esporte, que é isso. Muito cheio de desafio, e foi parar no meio empreendedor aí, que também é outro, né? E hoje não me vejo sem isso, sou apaixonado por isso, né? Então, acredito que muitos jovens aí, às vezes, têm oportunidade, não quer estar na empresa da família por questões de desafio mesmo, né? Mas eu vejo que tudo que nós temos até hoje, né? E não em materiais, mas em conhecimento, veio dali, né? E aí você usa a maior riqueza que a gente pode ter, que é isso, o conhecimento. É o conhecimento. Obrigada mais uma vez. Joia, obrigado a vocês. Para você que nos acompanhou até aqui, nos assistiu e nos ouviu, muito obrigada por nos acompanhar. Queria reforçar para seguir a gente no YouTube ou no Spotify. Já deixa nos comentários também o que você achou dessa entrevista. Não esquece de curtir e também compartilhar para a gente chegar a mais pessoas. Eu vejo você no próximo Rota do Sucesso. Até lá!